Olá, sejam muito bem-vindos, caros ouvintes, mais um episódio do podcast Tempos. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que muita gente gosta. Eu sei que Mac é um grande especialista, mas ainda assim a gente trouxe aqui uma pessoa melhor, mais gabaritada ainda, Mac, para falar sobre o tema que é cinema. História e cinema tá em voga aí por conta das indicações do filme Ainda Estou Aqui para o Oscar. A sociedade brasileira está pensando aí numa possível premiação e para isso a gente trouxe nesse episódio a professora mestre em História Clarissa Rodrigues. Clarissa é mestre pela Unimontes, a universidade pela qual ela se graduou, é professora de educação básica, minha colega de sala de aula, também campeã das Olimpíadas de História em parceria com o Tiago, né? Então, Isso claro, é com aí. muito prazer que a gente recebe aqui no Tempos hoje você que é sim um especialista em cinema. Seja bem-vinda. Mac, dê as boas-vindas para Clarissa. Bem-vinda, Clarissa Rodrigues. Muito obrigado por ter tirado esse tempo na agenda, né, Chico, para conversar com Tempos. E nós estamos quase no carnaval, o Chico já está com a licença, né, de mentir assim, de maneira descarada. Eu comentando cinema sou igual a Glória Pires. Eu gosto de cinema, gosto muito. Eu, Thaís, meus filhos, a Alice ainda não, né? Mas entender é outra conversa. Mas temos um especialista aqui, né, Chico? É verdade, a Imagina. gente vai ouvir das especialistas. Mac tem dois filhos e com o mais velho, né, Gustavo, Mac, você frequenta muito cinema com ele, né? Muito. Acho que nós somos os mais frequentes. Já poderíamos ter desconto, até isenção. Aí, tá vendo? Fiéis, cartão Bacana. fidelidade. Gente, obrigada, que prazer que tá aqui, assim, né? Nossa, tô até nervosa, viu? Porque, assim, tô na presença de Mac, falei com o Chico, nossa, Chico, tô tensa, fui aluna de Mac, assim, dou uma E admiração eu enorme entendo pelo... muito o assunto que você vai falar, por isso você está tenso. Pois é, você entende sim, Mac, você entende muita coisa, viu? Não vem com essa, não. E, assim, é um prazer estar aqui com o Chico mais uma vez, né? O Chico, a gente compartilha aí o gosto pelo cinema, apesar de eu pesquisar especificamente cinema no mestrado. Chico é um admirador e a gente troca muita ideia sobre isso. Temos um canal que não é canal aí, né, Chico, em que a gente Aí eu comenta queria algumas dizer que coisas. eu gosto demais do quadro de vocês lá no Instagram, comentando Ah, eu cinema. fico feliz, viu? De verdade, assim, é um respaldo bom pra gente, né, amigo? A gente sempre fica, ó, se Mac comentou e tá legal o comentário, então quer dizer que valeu. Mac Estamos no sempre nos caminho. prestigia lá com os comentários, a gente fica É verdade, eu feliz. fico assim me achando, tá, Mac? Ó, Mac comentou é porque tá bom. Eita, já rasgamos bastante a seda, né, Chico? Vamos começar. Então, Clara, começa aqui para nós trazendo um pouquinho dessa sua relação com o cinema. Você que gosta de cinema e também levou isso para a pesquisa. Explica para o nosso ouvinte como é possível fazer uma pesquisa em história sobre cinema. Então, minha relação com o cinema, ela se estabeleceu no mestrado, né, na graduação. Eu pesquisava a respeito sobre música e contracultura, então, assim, eu sempre estive ali pensando o movimento da contracultura dos anos 60. Na graduação, eu estava mais focada em entender o impacto que a música teve no movimento contracultural. E aí, só que eu sempre fui uma grande admiradora do cinema, comecei a ler sobre cinema pós-graduação, e aí resolvi entender o impacto dos filmes, né? Pensando o impacto dos filmes nesse movimento contracultural. E aí fui entender essa relação da história com o cinema, porque é uma questão, assim, a gente tem um campo de estudos, né? O cinema como fonte já está estabelecido aí desde os anos 70, a gente tem a obra do Marc Ferro, que fala sobre o filme como uma contra-análise da sociedade ali nos anos 70 já, e essa área vem se consolidando, mas a gente ainda tem alguns desafios, assim, quando a gente está pensando na relação da história com o cinema, que foi o que, talvez, para mim, foi o mais difícil, porque, enquanto historiador, a gente está muito habituado a lidar com umas fontes mais tradicionais, que são, né, fontes geralmente de registros escritos. Com imagem, a gente já lida muito bem, mas as imagens estáticas, né, onde a gente consegue fazer ali análise de iconografia e iconologia. Só que aí, quando a gente vai para a análise do cinema como fonte, o historiador acaba engasgando um pouco ali na metodologia. Então, foi a minha grande dificuldade, porque foi quando eu senti que eu devia sair um pouquinho da história e ir para a área
do cinema mesmo, para entender o cinema enquanto linguagem, porque, querendo ou não, a gente está falando de uma fonte que é a produtora de um discurso, né? Então, enquanto um historiador está pesquisando o cinema, a gente tem formas distintas de estudar o cinema, na verdade, não é uma forma só. Então, eu posso estudar, por exemplo, como que a história aparece no cinema. Eu pego ali os filmes históricos, né? Filmes que relatam temas da história, grandes eventos, e vou analisar essas representações da história dentro do cinema, mas eu não queria fazer isso. Eu trabalhava com filmes ficcionais e queria ver o impacto social desses filmes. Na verdade, eu queria ver como que eles conseguiam abarcar questões sociais do período, né? Como que a história está inserida ali dentro, não de uma perspectiva literal, quando a gente está pensando na narrativa histórica, mas como que eu consegui enxergar dentro do filme essa sociedade do momento ali que está produzindo esse cinema. E aí eu precisei ir um pouco para a linguagem. Então, são formas distintas que a gente tem de usar o cinema como fonte, mas todas elas vão exigir do historiador que ele saia dessa zona de conforto mesmo, assim. Que ele vá para outra área, que ele tenha uma postura mais interdisciplinar mesmo, e que ele busque a compreensão dessa linguagem, porque é o que a gente faz quando a gente está estudando, por exemplo, qualquer fonte escrita. Se eu estou na literatura, eu vou para a teoria literária, eu vou entender como aquelas pessoas escreviam, eu vou entender a técnica da literatura. E aí, no cinema, muitas vezes o historiador fica preso ali à questão da imagem em si, ou do diálogo do filme, sendo que o discurso está sendo contado pela quantidade de signos que estão sendo construídos ali ao longo do filme e que a gente precisa se inserir dentro dessa linguagem para compreender. Então, foi bem complicado no início, mas depois que eu entendi como é que funcionava o cinema como fonte, eu passei a ser uma grande defensora do cinema como fonte para a história, porque a gente consegue tirar coisa demais no momento de produção, sabe? E aí, de lá para cá, eu sou uma apaixonada pela relação do cinema com a história. Legal. E a partir dessa paixão, então, que você descobriu pós a graduação, né, quando você estava no mestrado, você decide estudar 2 filmes, é isso? Na verdade, eu comecei com a ideia de estudar 2 filmes, mas a gente chega no mestrado e leva um grande balde de água fria que fala assim, você não vai dar conta no mestrado, você não pode expandir demais as suas fontes. E aí eu trabalhei com o movimento do cinema nos anos 60, que a gente chama de a nova Hollywood, mas eu foquei em um filme específico, né, que foi o Sem Destino, Easy Rider, que é um filme ali do finalzinho dos anos 60, foi lançado em 69. Então, eu foquei na análise do Easy Rider porque ele é visto como um filme que abre as portas de Hollywood, né, para a contracultura. Porque, assim, tem todo um contexto de Hollywood nesse período. Qual que foi o grande mote para mim no processo de entender a contracultura lá dentro? Eu sempre quis entender como que é possível, dentro da indústria cultural, porque o tema da indústria cultural sempre foi muito caro para mim, né? Eu li a Escola de Frankfurt na graduação, sobre a Escola de Frankfurt, li Adorno durante a graduação, li o Walter Benjamin, e aí eu sempre queria entender essa relação de como que a arte dentro da indústria, se é possível, né? Se é que é possível, dentro da indústria cultural, você produzir discursos de resistência, discursos que são críticos à própria indústria, discursos que permitem ali novas representações sociais, discursos que permitem o questionamento desse sistema a qual esse filme ou essa obra de arte está inserido, né? Então sempre me incomodou, era esse ponto que me incomodava. Tudo bem, eu sei que o cinema é uma obra de arte que está inserida num contexto industrial. Na verdade, o cinema é a arte industrial que nasce no final do século XIX, junto, né, ali no processo da segunda revolução industrial, e por isso que a gente considera que a arte burguesa é a arte do cinema, né? Porque ela nasce ali como expressão dessa burguesia, ela é produzida a partir de uma máquina, que é o cinematógrafo, né? Então, o cinema já nasce assim, inserido numa lógica industrial. E aí eu sempre quis entender isso. É possível, dentro dessa lógica industrial, a gente conseguir ter pontos ali em que é possível fugir um pouco dessa lógica, criticar um pouco esse próprio sistema, gerar formas de resistência importantes que tenham validade de verdade. E aí eu fui pesquisar essa questão relacionada à nova Hollywood, porque para mim, nesse momento dos anos 60, quando o cinema está passando por uma crise importante, inclusive uma crise financeira importante, foi possível a criação de filmes que gerassem esse tipo de discurso, que é uma contranarrativa a respeito dos Estados Unidos, né? Que vai contra o que o cinema construiu ao longo do século XX ali como modelo de estilo de vida americano. Nos anos 60, surgem filmes que vão questionar isso e que vão colocar um novo discurso,
que vão contra esse sistema, né, esse star system hollywoodiano, e vão contra esse discurso do American Way of Life. Então, esse é o ponto que sempre me incomodou. Assim, dentro da indústria cultural, é possível a gente criar esses discursos de resistência? E aí, por isso, a nova Hollywood. Porque, para mim, na nova Hollywood é isso que está acontecendo. Só que está acontecendo de uma forma, assim, porque eu lembro que desde quando eu comecei a estudar o cinema hollywoodiano, que eu ia para as apresentações, né, falar sobre o cinema hollywoodiano como um cinema de resistência, a nova Hollywood como um cinema crítico, como um cinema de resistência, eu sempre recebia os mesmos comentários. Mas por que Hollywood? Logo, Hollywood, a questão mais industrial, a indústria mais forte do mundo, que produz aí o imaginário que a gente compartilha a respeito dos Estados Unidos, é a grande máquina de propaganda e de guerra dos Estados Unidos no século XX. Por que Hollywood? E aí a minha resposta era sempre porque eu estava tentando entender o impacto do cinema nas representações sociais. Então, o conceito de representação social sempre foi muito caro para a minha pesquisa, na minha análise sobre o cinema. E aí, para fazer essa análise sobre a nova Hollywood, eu tive que voltar lá, como que essas representações sobre o estilo de vida americano foram sendo construídas ao longo do século XX pelo cinema clássico, que a gente considera o cinema clássico, está ali antes dos anos 60. Esse cinema, inclusive, que tinha um código de censura que regulava esse cinema, então você tinha todo um código, literalmente um código chamado Código Hays, que proibia diversos tipos de representação no cinema. Então, você não podia ter, por exemplo, nenhum tipo de representação de casamento interracial, de miscigenação. Eles proibiam qualquer tipo de referência a tráfico de drogas, qualquer tipo de desrespeito à religião ou à lei. Nenhum personagem que é considerado bandido, por exemplo, poderia ter um final feliz. Então, tem todo um código de censura que é estabelecido ali, inclusive relacionado à perversão sexual, né? Não podia nenhuma representação de perversão sexual, e aí você já dá para imaginar o que era considerado perversão sexual naquele período, né? Qualquer relação homoafetiva seria considerado perversão sexual pelo Código Hays. Então, esse código ele perdurou até o final dos anos 60, ali em Hollywood. E aí, no final dos anos 60, a abertura, por conta dessa transformação social que os Estados Unidos estão vivendo durante os anos 60, você tem uma abertura ali que a contracultura vai gerar, né? Então, esse cinema que não mais representa essa juventude da contracultura não se enxerga nesse cinema censurado pelo Código Hays. E isso leva a uma crise de representação dentro do cinema e a uma crise econômica para o cinema, porque se essa juventude não se identifica, ela não vai assistir. E aí você tem filmes que eram caríssimos, você tem ali, né, Cleópatra sendo lançado com 4 horas de duração e orçamentos gigantescos, mas esses filmes não são mais lucrativos para a indústria cinematográfica, essas grandes produções, porque essa juventude que está consumindo obra de arte nesse período, tanto a música quanto o cinema, não vai assistir. Então, por conta de um momento específico, de uma crise financeira que quase levou à falência de Hollywood, foi possível gerar um novo discurso lá dentro, que é uma contradição, né? Num momento de crise financeira, você abre para o discurso da crítica, depois Hollywood se apropria da crítica para gerar lucro. Isso aí a gente já sabe como que termina essa história da contracultura, né? Ela vai sendo absorvida ali enquanto discurso, até ela ser diluída e perder força. Mas naquele momento em que é possível criar novos discursos, novas representações, esse momento é um momento de transformação importante, porque ele permite novas representações sociais. E se a gente for pensar, por exemplo, no campo da estética, né, pensar a estética como a forma de percepção que a gente tem do mundo, naquele momento em que novas representações são possíveis de serem vistas na tela, nós temos novas representações do mundo, novas formas de experiência do mundo. E eu acho que isso é muito poderoso. Por isso que eu defendi a nova Hollywood como um momento importante da história do cinema industrial hollywoodiano, em que foi possível romper com um tipo de discurso que construiu os Estados Unidos até aquele período como um modelo de vida norte-americano, né? Então, foi mais ou menos isso aí que eu tentei fazer dentro da pesquisa do mestrado. E é mais ou menos a perspectiva que eu ainda defendo, né? Assim, é possível, dentro da própria indústria cultural, você ter discursos de resistência, mesmo que essa indústria depois se aproprie desses discursos e transforme eles em mercadoria. Querendo ou não, a transformação ela acontece porque ela permite a reflexão naquele momento ali.
Muito bem, muito interessante. Ô, Clara, se você puder falar um pouco, por que que você escolheu o filme Sem Destino? O que que ele trata de, né, nesse contexto de representação? O roteiro da obra, ele traz essa inquietude do movimento de contracultura? É mais ou menos por isso? Então, quando a gente pensa na Nova Hollywood, a gente vai ali de 68 até mais ou menos 1980, né? Que é o marco temporal da Nova Hollywood. Alguns autores divergem sobre isso, mas Eu essa é já a ia perguntar perspectiva. sobre isso, Larissa. Qual é a baliza temporal aí de encerramento, entre aspas? É mais ou menos ali o ano de 1980, Mac, porque tem um lançamento. O que é a Nova Hollywood, né? Eu acho que a gente tem que começar O por aí, que inclusive. demarca, o que é marcante assim para significar o início de uma outra fase? Então, é porque durante esse período ali, do final dos anos 60 até o início da década de 80, é um período em que os diretores de cinema eles vão ganhar um pouco mais de liberdade criativa. Então, é um período que vão surgir grandes diretores, como, por exemplo, o Martin Scorsese, dessa época, o próprio Spielberg, que depois vai ser, né, o cineasta do blockbuster, mas ele é desse período. Então, é um momento em que, como o sistema de estúdios entrou em crise, eles abriram espaço para um cinema mais independente, para diretores que, né, têm uma visão diferente de cinema, que se formaram, inclusive, em academias de cinema, que beberam na fonte da Nouvelle Vague francesa, que estavam inseridos num outro contexto de produção cinematográfica, que não era só no modelo de estúdio dos Estados Unidos, porque antes da Nova Hollywood existia o que a gente chamava de studio system. Então, a figura do produtor é mais importante do que a figura do diretor. É o produtor que vai definir, durante o Studio System, qual o roteiro que vai ser gravado, quem será o diretor que gravará esse roteiro, quem são os atores, qual vai ser o financiamento, quanto de dinheiro vai entrar, como que vai ser a propaganda. E os estúdios, eles controlavam todo o processo de produção. Então, você tem, por exemplo, o mesmo estúdio, ele controla a produção, controla, né, todas as filmagens e controla a distribuição. Por isso que a gente tem um boom de cinema norte-americano durante essa década de 30 e 40, inclusive chegando no mundo inteiro. Se a gente pegar, por exemplo, na história do Brasil, ali antes do processo do Estúdio System, você tem várias salas de cinema no Brasil que recebiam filmes nacionais, você tem várias salas de cinema, inclusive, em cidades pequenas, que depois foram sendo fechadas, porque você vai tendo um monopólio sendo construído por esses estúdios norte-americanos, que conseguem controlar, inclusive, a distribuição. Só que ali no finalzinho dos anos 40, essa prática de controle dos estúdios foi considerada prática de cartel. E aí esse sistema de produção teve que se refazer. E aí esses estúdios ficaram meio perdidos ali na década de 50 ainda, nessa organização de uma nova forma de produção. Vem o movimento da contracultura, pensando aí na questão da contracultura jovem mesmo, dessa juventude do pós-guerra, que questiona o modelo anterior dos pais, que está questionando a postura dos Estados Unidos no âmbito internacional, que não se identifica com esses filmes. O cinema entra em crise e aí você tem abertura para novos diretores que trazem ali um respiro para o cinema hollywoodiano. Então, está muito influenciado pela Nouvelle Vague e pelos movimentos de vanguarda da Europa. Então, o cinema, né, que vai buscar uma representação diferente dessa América. Então, aquela coisa da família tradicional, que a juventude nega nos anos 60, começa também a aparecer no cinema. Essa negação da tradição, esse questionamento das instituições, sabe? Isso começa a aparecer. Então, do final dos anos 60 até ali mais ou menos 1980, você tem grandes diretores que surgem com esse processo de liberdade criativa. E muitos estúdios que antes... Bom, a gente vai ter, inclusive, a criação de estúdios independentes, que estão fora do antigo Studio System, que financiam esses diretores. E aí, por isso que é considerado um movimento na história do cinema norte-americano. Porque muda a forma de produção, muda quem é que conduz o processo, porque os diretores, né, a gente vai ter um cinema de autor nesse momento, e aí essa liberdade criativa vai ser importante. E aí, até o final dos anos 80, você tem esse tipo de produção, onde o diretor é o cara que é dono da obra e que vai definir aquilo que vai ser feito dentro do filme. Só que aí nos anos 80 vem uma nova crise do cinema, tem lançamentos desse tipo de produção que vão ser fracassos de bilheteria e os estúdios retomam as rédeas da produção, entendeu? Então, hoje, por exemplo, se a gente olhar para o cinema que é produzido, por exemplo, pela Marvel, o diretor ali não manda em nada. Então, você tem uma grande produtora, você tem uma grande empresa que vai definir quem vai fazer, como que essa história vai ser contada, e o diretor vai ali executar. Era isso que acontecia antes e é isso que tem acontecido atualmente com esse cinema mais mainstream, o cinema de super-herói que a gente fala, né? E aí a Nova Hollywood foi esse período aí
onde foi possível uma criação na mão dos diretores, em que eles estão trazendo essas novas representações, inclusive, para a tela, entendeu? E aí ele vai até mais ou menos ali os anos 80. E o Sem Destino nesse processo? O Sem Destino ele é considerado o filme que abriu as portas, porque ele foi lançado um orçamento muito pequeno, uma produtora independente, a United Artists ali, que vai financiar o filme. Os diretores eram dois hippies, assim, um é hippie pra caramba, inclusive, era um ator hollywoodiano, mas super hippie, e o filme vai ganhar dinheiro pra caramba. Então, como ele ganhou dinheiro pra caramba, isso acendeu um alerta para as grandes produtoras, falando, olha, talvez seja interessante, a partir desse momento, deixar essa galera produzir o que eles estão querendo fazer aí, mesmo que a intenção seja, né, ganhar dinheiro em cima da produção desses cineastas. O cinema hollywoodiano ganhou muito, porque são filmes que, a partir de então, vão trazer essa nova forma de contar a história ali, que vai totalmente contra aquele código de censura que eu falei. Se a gente pegar o Sem Destino, parece que ele vai em cada ponto do código Hays e cutuca, assim, por exemplo, tinha a proibição de miscigenação, você vai ter cena no Sem Destino, no Easy Rider, que é de uma família que é miscigenada, que tem um cara branco com uma mulher indígena norte-americana. Não podia ter representação de tráfico de drogas. O filme começa com uma cena em que o personagem principal, que é chamado no filme de Capitão América, e ele anda o tempo todo com a blusa, com a jaqueta, com os Estados Unidos nas costas, a bandeira nas costas. Ele tem uma moto que é toda plotada com a bandeira dos Estados Unidos, e a primeira cena é ele vendendo drogas, vendendo droga lá para uma pessoa, e aí ele pega o dinheiro da venda das drogas e enfia nesse tanque da moto, que é a bandeira dos Estados Unidos. Então, parece uma afronta ao próprio Código Hays. E aí, a primeira vez que você vai ter, por exemplo, a possibilidade de ver uma pessoa fumando maconha no cinema, foi nesse filme com o personagem do Jack Nicholson. É um filme que pega em pontos relacionados, por exemplo, à religião, à desobediência das leis, e é um filme que termina com um final super trágico para esses dois anti-heróis que estão percorrendo a América. O Sem Destino, ele tinha, né, assim, a propaganda do Sem Destino no cinema eles foram em busca da América, mas não a encontraram em lugar nenhum. Então, é um discurso anti-modelo norte-americano, anti-modelo, né, estilo de vida norte-americano. Eles estão literalmente questionando essa representação dos Estados Unidos no âmbito internacional, porque é bem no período da Guerra Fria, nós estamos falando no final dos anos 60. Então, por isso Sem Destino, Chico, porque é o filme que inaugura, a gente tem antes do Sem Destino, por exemplo, o lançamento de Bonnie e Clyde, que é importante para essa história do cinema, né, da nova Hollywood, A Primeira Noite de um Homem, são filmes já da nova Hollywood anteriores a ele. Mas o Sem Destino, por ter sido muito lucrativo, com um orçamento muito baixo, e ter feito tanto sucesso, ele abriu as portas para novos diretores, entendeu? Aí por isso eu escolhi ele. Entendi. E pelo que você pontuou aí, ele vai totalmente contra ao que é aquele código. Você vai conseguindo elencar vários pontos Isso. contrários, né? E se a gente pensar, por exemplo, quando eu estou falando de representação, né, assim, a gente pensa como que as pessoas representam o mundo, como que elas pensam o mundo, e a imagem é muito importante nesse processo. Então, o fato, por exemplo, de não poder ter representações do que era considerado perversão sexual, se eu considerar a homoafetividade como uma perversão sexual, ela não poder ser representada impacta bastante no imaginário social, porque essa imagem não existe, entendeu? E quando a gente vai pensar sobre como o cinema tem esse poder de imagem, o cinema desde o seu nascimento é muito poderoso, porque a técnica tende ao realismo, né? Quando a gente está analisando a técnica da arte, há uma tendência à busca do realismo. Então, você já tem na fotografia um avanço muito grande, porque ela consegue reproduzir o real, com todas as aspas possíveis que eu posso colocar aqui. Ela consegue copiar ali naquele momento. Então, ela já é vista como, assim, né? Para quem não é da história, principalmente, ela já é vista como uma comprovação da realidade. Imagina a imagem em movimento, né? Que é a fotografia melhorada. Então, quando o cinema surge, ele é quase um documento da realidade, assim que ele passa a ser visto. Aquilo que aparece em tela é real. E aí, quando eu vou, por exemplo, para a história do documentário, aí é mais real ainda, entendeu? E a preocupação da história, inicialmente, era com o documentário, né? Que é como se o documentário fosse capaz de reproduzir essa realidade e não fosse um filme como qualquer outro.
E aí, então, tem essa questão da representação, que é muito importante no caso da minha pesquisa, porque o que eu queria entender? Como que a gente cria essas imagens na nossa cabeça? Como que, quando eu penso sobre alguma coisa, qual que é a imagem que vem na minha cabeça? Essa é a questão da representação. Se eu falar uma palavra para você, se eu, sei lá, pensar na imagem de um médico, né? Eu uso sempre esses exemplos com os alunos. Eu peço para você imaginar um médico, vai vir uma figura muito específica na sua cabeça de quem é o médico. Tá? Então, assim, por que é essa figura que vem na sua cabeça? Porque são essas as imagens que circulam socialmente. Então, essas imagens que circulam socialmente que constituem o que a gente chama de imaginário. Se eu deixo aquelas imagens como as únicas possíveis, esse imaginário ele é constituído de forma tão forte que ele vira verdade para as pessoas, entendeu? Então, por exemplo, quando eu estou dando aula e vou tratar de imaginário com os estudantes, a gente vai dar aula sobre o Egito. Eu falo para os meninos que às vezes é difícil, e isso pensando em pessoas adultas, se a gente perguntar onde fica o Egito, as pessoas têm dificuldade de localizar geograficamente o Egito. E com crianças isso acontece às vezes, né? Agora está acontecendo menos. Por quê? Porque quando eu falo de Egito, eu falo de tecnologia, eu falo de desenvolvimento. Quais as imagens de África que vêm na minha cabeça? Não são imagens relacionadas à tecnologia e a desenvolvimento. Por isso eu não consigo associar Egito à África, às vezes, entendeu? Essa é a dificuldade do processo, né? Que você tem uma representação fixa sobre alguma coisa. E ela ganha força ali quase de verdade. E aí o cinema ele contribui nessa cristalização de representações. Esse é o conceito, inclusive, da Jodelet, né? Uma representação ela consegue se cristalizar no imaginário social, porque ela é a única. Fiquei pensando em várias coisas quando você estava falando sobre esse poder que a imagem tem, que eu acho que é uma situação que todos nós, como professores de história, em algum momento a gente já, né, se deparou com ela. Você está lá explicando, como você falou, né, sobre Egito ou o Império Romano. Aí tem sempre o aluno que pergunta: Ah, eu vi no filme, foi exatamente daquele jeito que Isso, aconteceu? Aquelas coisas eram exato. assim mesmo no filme, na série? Tão É, poderoso que aquilo é, né? eu sou defensora do cinema como fonte, né? Só que todas as aulas que eu vou tratar de cinema como fonte, lá no início, primeiro ano do ensino médio, sexto ano do ensino fundamental, a gente fala sobre fonte histórica. E aí lá vou eu falar do cinema como fonte, mas eu tento tomar todo o cuidado do mundo para não parecer para o estudante que ele estudará a história a partir do cinema, né? Assim, não no sentido literal, assim, que ele vai pegar um filme sobre o Império Romano, que vai pegar Gladiador e vai entender sobre Roma, não é isso, né? Se ele pegar. A primeira coisa que todo mundo que está querendo estudar história a partir do cinema tem que entender é que a fonte ela é documento do seu período de produção, independente da fonte, não só o cinema. A fonte ela é uma evidência do seu período de produção. Então, se o filme é de 2025, ele é uma evidência sobre 2025, 24, 23 no máximo, que é o período que ele está sendo produzido, né? Então, ele é um discurso daquele período de produção. Eu não E ainda, consigo. Oi? desculpe interromper, e ainda tem o fato de que é uma peça de ficção, tem toda a liberdade Exatamente. criativa. Exato. Só que, Max, você não está entendendo. Falou que é baseada em fatos reais, ganha Fica caráter difícil de de. verdade, É. entendeu? Imagino. É assim, as pessoas acham que vão estudar a Segunda Guerra Mundial a partir dos filmes sobre a Segunda Guerra. Eu sempre falo isso com os meninos, assim, para dar um exemplo, eu falo com eles, olha, um filme sobre a Primeira Guerra, quando a gente está estudando a Primeira Guerra, um filme sobre a Primeira Guerra hoje, e a gente tem alguns exemplos que a gente costuma usar em sala, geralmente são filmes anti-guerra. São filmes que trazem um discurso sobre como a guerra gerou um impacto social importante, como ela, né, ferrou com a cabeça do soldado, como ela impactou no âmbito social. Isso é hoje. Se o filme tivesse sido lançado durante aquele período, provavelmente ele seria uma propaganda de guerra. Ele seria um filme para convencer a juventude a ir para a guerra, entendeu? Assim como, por exemplo, a gente pega uma história em quadrinhos. Eu sempre uso a história em quadrinhos para comparar com os filmes. Capitão América, durante 1942, que é a primeira história em quadrinhos, é para quê? É uma história para convencer a juventude a ir para a guerra. Então, o filme naquele período, ele vai ser de propaganda de guerra, porque é isso que está sendo, que está circulando naquele momento, a necessidade da propaganda. Hoje não, hoje ele é uma visão que nós temos hoje a respeito da guerra. Então, eu vou entender hoje, eu não vou entender a Primeira Guerra, eu vou entender a visão sobre a Primeira Guerra hoje. Mas é complicado, porque assim, é o que eu falei, a imagem ela tem esse poder de ser analisada quase como uma verdade ali que está posta. E a gente é que tem que questionar. Porque, assim, e outra coisa que é importantíssima para a compreensão do cinema é linguagem.
Então, por mais que a gente tenha uma geração que hoje nasce inserida na linguagem do audiovisual, a gente já nasce inserido nisso, né? Todos nós aqui já nascemos inseridos com o audiovisual, porque o cinema é no final do século XIX. Mesmo assim, isso não quer dizer que a gente está pronto para interpretar a linguagem. Eu já nasci inserida numa comunidade que fala a língua portuguesa, mas eu preciso estudar português. Eu preciso compreender como a língua funciona, eu preciso aprender interpretação de texto, eu preciso entender literatura. E o cinema também, por mais que eu já esteja naturalizada com a forma com que o cinema representa, para entender o discurso eu preciso ir para a linguagem. Eu preciso entender a linguagem, que é a grande dificuldade, às vezes, do historiador. Ir para essa linguagem, entender que o enquadramento de um diretor está te passando uma mensagem, que a fotografia vai te passar uma mensagem, que a cor vai te passar uma mensagem, que às vezes você nem vai parar para pensar nela, mas você vai sentir. E aí, explicar essa sensação é que é importante, que o historiador tem que se preocupar, porque o discurso ele se passa também a partir da sensação, né? A gente está falando do campo da estética, não tem jeito. Pois é. Ô, Clara, recentemente a gente percebeu que boa parte da sociedade brasileira começou a falar muito sobre cinema. O cinema entrou aí em pauta nas rodas de conversas, a galera está se interessando sobre o assunto. Eu creio que isso tem a ver com o sucesso do filme Ainda Estou Aqui. Digamos assim, um efeito Ainda Estou Aqui aparece agora e eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que você vê a importância dessa produção. Você pode comentar aí sobre a questão da memória, da história e também a importância do Ainda Estou Aqui quando se trata de acesso ao cinema, né? De você ter ali a possibilidade de ver um filme nacional, ver uma produção nacional. A gente viu que recentemente o Ministério da Cultura anunciou o Netflix brasileiro, né? O Tela Brasil, com produções nacionais que todo mundo vai ter acesso gratuitamente. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse efeito Ainda Estou Aqui. Eu sou uma grande defensora do Ainda Estou Aqui, desde quando o filme foi lançado, porque eu acho que é importantíssimo que a gente tenha ainda, o que eu estou dizendo, né, essa questão da representação, mas que ajuda a gente a entender o nosso momento. Eu acho que Ainda Estou Aqui é um filme que ajuda a gente a compreender o nosso período histórico, sabe? Ele não é um filme necessariamente só sobre a ditadura militar, e por isso que eu sempre bato na tecla, porque assim, há uma tendência dos historiadores, os que não são de cinema, principalmente porque a galera que está mais habituada a trabalhar com história e cinema, não se preocupa tanto com essa verossimilhança do período que está sendo retratado. O que a gente quer entender é o discurso que está circulando ali para a gente saber como é que esse discurso está na realidade, está na atualidade, para ser mais exata. Então, Ainda Estou Aqui, para mim, tem essa importância muito grande, porque permite que a gente analise o impacto desse discurso e a recepção desse discurso na atualidade, sabe? O filme tem sido muito bem recebido, o que eu acho maravilhoso, num período, né, que a gente está vivendo, que a gente sabe as dificuldades que a gente tem enfrentado a respeito da defesa da democracia, e ver um filme que fala sobre isso, que defende, né, defende a democracia, fala sobre o problema da anistia, inclusive, ter tanto sucesso e ser tão bem recebido é um indicativo poderoso de que esse discurso que está no filme também está circulando socialmente aqui, porque a recepção nos demonstra isso, entendeu? Então, Ainda Estou Aqui, resgata uma memória da ditadura que é importante. Eu sei que o filme tem as suas limitações, porque nenhum filme, primeiro que não é a intenção da arte salvar o mundo, necessariamente. Ela não salvará, ela não dará conta de abarcar tudo o que seria necessário. Nenhuma obra de arte dá conta de ir em todas as questões possíveis. Nem nós, historiadores, quando estamos escrevendo, damos conta disso. A gente sabe que a gente foca naquilo que a gente dá conta. E o filme não tem essa necessidade nem essa função, né? A gente tem que parar de olhar para o cinema e para a arte em geral de forma utilitária, como se ele devesse ter uma função social para ser respondida ali. Mas ele tem uma questão muito importante, que é trazer essa memória da ditadura, mas utilizando isso de uma forma que é muito eficaz por causa da linguagem. Então, o filme tem uma linguagem que a linguagem do filme utiliza de técnicas ali, inclusive narrativas, que são facilmente assimiláveis por qualquer pessoa, porque ele está estruturado a partir de uma história de uma família.
Então, é uma história familiar, que qualquer pessoa consegue se identificar. E aí que está o poder da representação, entendeu? Todo mundo tem a representação de família forte na cabeça. E aí ele já consegue se associar a isso, porque você se coloca no lugar dessa família que perdeu um pai. Então isso é muito poderoso, tá? Assim, é um discurso muito poderoso, porque parte de uma experiência familiar. E a partir dessa experiência familiar, que é muito poderosa, que consegue se conectar com o espectador, você discute um tema que é imprescindível para o Brasil, né? Que é essa memória a respeito da ditadura. E esse impacto tem sido fortíssimo, assim, e eu estava até olhando as notícias dos últimos dias sobre o Ainda Estou Aqui, sobre recepção, porque o campo da recepção é bem complicado, assim, mas como o filme acabou de sair, a gente está tendo acesso à recepção, então está muito legal de acompanhar, entendeu? Eu estudei o filme dos anos 60, ter acesso à recepção é muito mais difícil. Eu tinha que ir para a bilheteria, para a quantidade de números, para as críticas especializadas. Agora eu vejo as pessoas falando sobre o filme. Então é muito rico, assim, para quem for estudar Ainda Estou Aqui daqui para frente, você vai ter material para caramba para estudar recepção. E aí a gente vê, por exemplo, a recepção que está chegando nos portais de notícias. Saiu uma notícia ontem do The Hollywood Reporter, que é um dos maiores portais de notícias sobre cinema dos Estados Unidos, falando que a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar pode levar uma pressão sobre o STF, assim, tudo bem, né, a gente vai com calma na análise, mas a resposta do Hollywood Reporter é que a vitória de Ainda Estou Aqui pode levar uma pressão sobre o STF, pode levar um enfraquecimento da extrema-direita no Brasil. Se vai acontecer, não sei, mas a percepção sobre isso é importante. O quanto o filme tem tido esse impacto é importante. Saiu uma notícia há 4 dias atrás na Folha de São Paulo, falando que o Ainda Estou Aqui alavancou o movimento das vítimas da ditadura, porque as pessoas não sabiam, por exemplo, da possibilidade de retificar a certidão de óbito, e que elas estão chegando agora para poder fazer essa retificação falando sobre o filme. Eu queria fazer porque eu vi a Eunice Paiva fazendo a retificação lá de certidão de óbito do marido dela, eu não sabia que eu podia. Então, isso tem gerado. Atualmente, essa semana eu vi uma notícia que a galera foi para a porta de um aí, né, dos remanescentes da ditadura que ainda estão vivos, para fazer o protesto, se não me engano, o cara que torturou o Rubens Paiva, tem que conferir essa informação, mas acho que é esse cara, que eles foram para a porta fazer uma manifestação contra o cara, falando sobre a ditadura militar e resgatando essa memória das vítimas. Então, por si só, o filme é poderosíssimo, entendeu? Assim, porque ele gera essa movimentação. E tá vendo o impacto que o cinema consegue ter? Por quê? Porque ele mexe com questões da nossa atualidade. Então, o discurso que está lá dentro é um discurso que circula entre a gente. O cinema não cria discursos, né? Ele coloca em circulação aquilo que está na sociedade. Ele tem a capacidade de potencializar isso tudo. Então, Ainda Estou Aqui tem potencializado movimentos importantíssimos a respeito de memória e ditadura no Brasil. E nós vamos ganhar o Oscar de melhor filme internacional. Não sei se vocês estão acreditando, mas eu tenho certeza. Não sei se melhor atriz. Eu ia perguntar isso, quantos prêmios a gente vai ganhar? Pelo menos um, Mac, eu tenho certeza, viu? Agora que Emília Pérez já foi embora, não tem jeito. O melhor filme internacional é nosso, pode me cobrar, viu? Eu estava me lembrando de uma coluna do Gustavo Alonso, na Folha. Ele é historiador, estuda música, artes, enfim. E ele falava do filme, e ele dizia, não é um filme sobre a ditadura, é um filme sobre uma família, e mais do que isso, é um filme sobre o tempo. Perfeito. Que você vê ali, né, a trajetória da família, até, especialmente a questão a dimensão do tempo, representada pela Fernanda Montenegro no final. E aí me ocorre o seguinte, Clarissa, o fato de ter feito esse recorte, essa opção, eu acho que ele, acho mesmo, porque eu não sou estudioso do assunto, né? Eu acho que ele facilita a recepção do filme. E aqueles filmes meio clichê sobre ditadura, meio que cansa, né? Aquela coisa já repisada, da repressão, da luta armada. E o filme não faz isso. Perfeito. Inclusive, a trilha sonora não repete aquelas músicas já conhecidas. Sim. Perfeito, eu concordo total. O filme tem ele foi tão bem recebido porque ele consegue se conectar com o espectador com uma história universal, que é uma história de família, uma história familiar. Então, assim, é o que Hollywood faz a vida inteira, inclusive, né? Não é nada de novo. O Walter Salles, ele não está trazendo uma linguagem nova, ele não está trazendo
nenhum tipo de inovação no sentido técnico, ou de linguagem, ou de narrativa no cinema. Mas o que ele faz é explorar bem isso, essa história que se conecta com o espectador de forma muito, né, fácil, porque trata de uma questão familiar. Então, eu concordo super. Essa é a força de Ainda Estou Aqui. Porque ela foi para outro lado, assim. E eu entendo quem, né? Porque teve muita crítica ao filme, do pessoal falar que é sempre o mesmo tipo de representação da ditadura. Eu não acho que é necessariamente o mesmo tipo, porque a forma de contar essa história foi diferente. Foi a partir de uma perspectiva de uma família. Eu entendo que é sempre de uma perspectiva de classe média, isso eu concordo também. Mas foi muito poderoso e afetou para além da classe média. O filme afetou para além da classe média, porque é universal. O tema é universal. Por mais que aquela família ali seja uma família, né, de classe média alta, inclusive, o tema por si só é universal. Então é isso que conecta. E por isso que conectou com o mundo inteiro, não conectou só com o Brasil. Né? Geralmente eles conectam com a gente, agora foi o mundo inteiro. E ainda queria voltar naquela questão dos impactos políticos possíveis da eventual premiação, mas eu queria comentar um outro ponto. Eu tive uma impressão de que o filme, dentro desse contexto que a gente está discutindo aqui, né, de não ser exatamente sobre a ditadura, mas sobre algo que ocorre naquele tempo, para mim, a imagem mais explícita disso é o momento em que a Fernanda Torres, a Eunice Paiva, né, está ali, né, para ser interrogada, enfim, nos porões mesmo da ditadura. Tem um momento que ela está numa sala de espera. Agora minha memória me trai aqui. E aí tem uma imagem rápida de um homem, um quadro, uma foto. E não tem legenda, não tem nenhuma informação acerca daquela foto. Quem sabe a história do Brasil? Um pouco, né? Sabe, e aí tem todo um significado. A foto é de Garrastazu Médici, o ditador ali daquele momento. Mas são poucas pessoas que reconhecem Médici pela foto. Então, para mim, ali representa bem qual é o foco do filme. Se fosse a história do Brasil, viria ali alguma coisa, né, para explicar quem é aquela pessoa que está na foto. Nem que fosse uma legenda ou algo que tivesse o nome dele no quadro. Então, é um filme, assim, como é que eu resumiria? É para quem já sabe um pouco da história do Brasil. E eu acho que é interessante porque quem não sabe da história do Brasil, as pessoas foram buscar. A quantidade de pesquisa, né, sobre o Rubens Paiva, assim, a partir de então, explodiu. As pessoas começaram a comprar o livro do Marcelo Rubens Paiva. Então, ó como é que é poderoso, né? E aí, por isso que eu defendo, porque assim, né? A gente não precisa do Oscar para validar o filme, tá? Assim, que fique claro, o Oscar é uma premiação da indústria norte-americana. Eu Chico, a gente sempre fala isso, que é a Copa do Mundo do filme americano, né? Então... Mas vai ser bom demais se ganhar, hein? Mas ir para o Oscar é muito importante, porque, querendo ou não, as pessoas elas sentem esse respaldo, entendeu? De que é uma boa história e elas vão atrás para assistir. Então o filme explodiu, teve uma bilheteria enorme no Brasil, e aí a gente tem, assim, muita gente assistindo e indo atrás dessa história. Quem não conhecia passou a conhecer. Eu tenho um palpite. É palpite mesmo, né? Já que você falou de Copa do Mundo... Eu estou aqui debatendo muito com o Thaís. Thaís gosta muito de cinema, entende muito mais do que eu. Entender mais do que eu é fácil. Né? O meu palpite, eu falo para ele que o Brasil vai ganhar pelo menos um, é de ordem política. Porque eu acho que, mais do que o contexto político brasileiro, é o americano que pode empurrar o Brasil para ganhar o Oscar. Porque a polarização nesse aspecto pode ajudar o filme. Porque Hollywood está mais à esquerda, né, no contexto da política americana. E com a volta do Donald Trump ao poder e os poderes concentrados no grupo dele, resta a arte, né? Resta parte da imprensa. Me lembra até o Brasil dos anos 60, o momento em que a esquerda só tem as artes. Né? Eu penso, é palpite mesmo. Eu penso que isso vai favorecer um voto para o Oscar, para Ainda Estou Aqui. Eu acho que já está certo, o filme vai ganhar, tem tido uma grande repercussão internacional, porque as pessoas não tinham assistido ao filme ainda. Ele chegou nos cinemas, tanto nos Estados Unidos quanto nos cinemas europeus, por agora. E aí ele está sendo muito bem recebido. Essa questão de Hollywood estar mais à esquerda, a gente pode pensar nos diretores, né? Talvez as histórias... E aí, daqui a pouco tem um tanto de gente aqui nos comentários de vocês falando sobre cultura woke, vocês fiquem espertos, tá? Assim, vai aparecer a galera da cultura woke. Mas
enquanto indústria, Hollywood sempre foi muito financiada pelo próprio governo americano, porque sempre foi essa máquina de propaganda. Tá fazendo um barulho aqui, gente? Vocês estão ouvindo? Ou tá tranquilo? Tá de boa, né? Então, beleza. Porque estão mexendo aqui, estão consertando aqui, tá? Se aparecer, desculpa. Mas aí, quando a gente pensa nos diretores, nos membros da academia, tudo bem, a gente até pode pensar nesse alinhamento mais anti-Trump. Mas tem uma galera ali da própria indústria que sempre recebeu financiamento e eu acho que vai voltar, assim, por mais que você tenha discursos anti-Trump dentro da academia, eu não acho que vai demorar muito também para o Trump entender a força disso, não, sabe? E começar. A gente está tendo produções hollywoodianas que vão para esse outro lado atualmente e que estão resgatando um modelo, um estilo de vida norte-americano e que está começando a aparecer no cinema agora. É um cinema um pouco mais reacionário que tem aparecido. Mas, majoritariamente, eu acho que você está certo e que o filme vai ter esse impacto, sim, porque eles estão vivendo lá também um contexto, né, que favorece a vitória aqui para a gente. E por Emília Pérez também estar envolvida em tanta polêmica que eu acho que não tem como mais, era o nosso grande concorrente. Nós vamos... Esse aí está certo, gente, nós vamos vencer. Daria um outro Emília episódio aqui, Pérez Chico. desidratou, já era. Fala aí, Mac. Não, eu ia falar que dá um outro episódio aqui, a dimensão nacionalista disso. Eu estou vendo, nós dois falando, a gente vai ganhar, nós vamos ganhar, nós quem, né? Sim, nós vamos ganhar. Participou do filme. Domingo de carnaval. Domingo de Tá carnaval. todo mundo, né? Tranquilo. Gente, vai ser a festa segunda-feira. nacional, vai ser a Copa do Mundo. Nós perdemos a Copa, vamos ganhar o Oscar, pensa. É isso, é. E eu acho isso muito legal, assim, porque o cinema nacional sofre muito com... Muita gente fala mal do cinema nacional sem conhecer o cinema nacional, né? Assim, a gente tem produções incríveis, por exemplo, tem uma produção no Nordeste brasileiro, ali na região de Recife, né, de Pernambuco em geral, tem uma produção de cinema brasileiro muito forte. E nós temos boas produções, só que elas acabam não chegando tanto nos cinemas para as pessoas verem, né? Elas ficam ali muito restritas a festivais, e as pessoas acham que o cinema nacional se resume ali ao cinema da Globo Filmes. Não que seja um problema também, mas não é só isso. Então, o Ainda Estou Aqui traz um respaldo importante para que novas produções, né, que as pessoas deem um pouco mais de confiança para o cinema nacional. Eu acho que é importante esse movimento assim de ter orgulho mesmo do cinema nacional, sabe? Porque são raros esses momentos atualmente. E aí o filme tem colaborado enormemente com isso. Muito bom mesmo. Acho que com essa previsão otimista. Podemos terminar com essa previsão otimista, né, Chico? Muito otimista. Foi animador. Mudando de assunto aqui, antes que acabe o episódio, você está parecendo muito do Felipe Neto, viu? Do nada. Pode colocar, então, na capa aí do YouTube a cara do Felipe Neto, que aí engaja para você, tá vendo? Vai render mais. Vai render bastante, Felipe Neto, engajamento. Pro bem ou pro mal, vai ter engajamento. Eu não sei se foi um elogio, né? Mas tudo bem. Tá certo. Então, gente, vamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Clara, foi um prazer te receber. A gente aprendeu muito aqui hoje. Saímos do nosso episódio entusiasmados, otimistas e vamos ficar aí na torcida para que Ainda Estou Aqui leve pelo menos uma estatueta, né? Oscar de melhor filme internacional. Com certeza. Vai levar. Pelo menos uma já é nossa. Podemos já começar a estourar o champanhe, viu? E é muito bom, porque é um filme assim que tem colaborado muito com o debate para a história. Acho que a gente vai ter muitas MEC que está na universidade, vai ver muita gente a partir de agora se interessando pela produção nacional, talvez querendo pesquisar ou Ainda Estou Aqui. E o campo da história do cinema só tem a crescer, então eu fico muito feliz. Obrigado, Clarissa. Um grande abraço. Obrigada, gente. Foi ótimo. Beijo para vocês. Me chamem de novo, estou sempre aí. Valeu, vamos chamar assim. Obrigado, Clara. Tchau, tchau.